Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar tudo sobre a eritroblastose fetal. Seja você estudante do ensino médio, que vai fazer o Enem, que vai fazer vestibular, ou um casal que está esperando um filho e quer tirar todas essas dúvidas, você está no lugar certo. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, pessoal, vocês viram que no início dos meus vídeos ou eu fico abaixado ou fico para fora, para o lado do quadro, assim, que é aquele momento que você pausa o vídeo, copia tudo e depois você pode somente prestar atenção com muito mais charme, com muito mais entendimento, porque daí você está focado naquilo que eu estou falando, que é muito importante. Então preste bem atenção, aqui nós vamos falar no geral, quando ocorre as complicações. Repara que hoje, pessoal, a medicina está avançada, não precisa ter complicação porque tem prevenção de tudo isso, né? Então vamos falar também de tratamento, prevenção e como acontece na prática. Então é completinho aqui para você saber tudo sobre essa condição, que é a eritroblastose fetal. Não é uma doença contagiosa, é uma condição que dá quando, em que situação? Lembrando que a eritroblastose fetal também pode ser chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Muito bem. Então, olha só, é a incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o filho, no caso, o feto, que está ali em desenvolvimento. Tá? E é relacionado ao fator, ao sangue positivo ou negativo, que a gente chama de fator RH. Então, lembre-se, nós temos os tipos sanguíneos A, B, AB e O. E junto com essas letrinhas tem um segundo tipo sanguíneo, que é o fator RH. Então, é A positivo ou A negativo, é B positivo ou B negativo e assim por diante. Eu, por exemplo, tenho sangue A positivo. Muito bem. Agora, quando ocorre a eritroblastose fetal, que nomezinho, né? Quando é que vai acontecer? Repara, pessoal, aqui é muito importante você se ligar. Ela só pode acontecer em algumas situações. Primeiro, pré-requisito, a mãe tem que ser RH negativo. Tudo bem. No entanto, o filho que está ali em desenvolvimento precisa ser RH positivo. Logo, o pai dessa criança vai ter que ser também RH positivo. Porque se a mãe é negativa e o filho é positivo, o alelo para ter o sangue positivo do filho tem que ter vindo de alguém, então veio do pai. Muito bem. Agora preste atenção. Na primeira gestação, não há complicações, não há o desenvolvimento da eritroblastose fetal. Por quê? Preste bem atenção. Só vai acontecer as condições, ou seja, o contato do sangue do feto em desenvolvimento ali com a mãe, durante o parto. Ou seja, a mãe só vai ter os anticorpos para combater o sangue RH positivo, já vou explicar isso para vocês, após o primeiro parto, ou seja, após o parto. Por quê? Há um rompimento ali da placenta, de alguns microvasos da placenta, e há uma mistura do sangue. Ou seja, a mãe tem um contato com o sangue do feto, do filho ali que nasceu no caso. No entanto, para esse filho que já saiu ali da barriga, não vai ter problema nenhum. Ou seja, o primeiro filho, mesmo tendo essa condição, não vai desenvolver eritroblastose fetal. A não ser que anteriormente à gestação, a mãe tenha recebido o sangue, uma transfusão sanguínea, de um sangue RH positivo, que isso não vai acontecer, né, pessoal? Um erro muito grave, né? Não há necessidade disso, certo? Então, é muito raro acontecer no primeiro filho, resumindo. Agora, numa segunda gestação dessas condições, no qual a mãe é RH negativa e o filho é RH positivo, aí sim, porque a mãe desenvolveu agora anticorpos contra o RH positivo. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que é. O tipo sanguíneo é assim, imagina uma hemácia, uma célula vermelha, né? Nessa superfície, na membrana plasmática de cada uma dessas células, que são minúsculas, existem proteínas. Quando a gente fala de tipos sanguíneos, existe, por exemplo, o meu sangue é A positivo, então eu tenho a proteína A e eu tenho também a proteína do RH positivo, que é o maisinho positivo. Só que eu não tenho a proteína B, então eu não posso receber um sangue B, por exemplo, o próprio sangue B ou o sangue AB eu não posso receber, porque o meu sangue vai estranhar a proteína B. Ok. Só que imagina agora que a mãe é RH negativa, ou seja, ela não tem a proteína do RH e recebe o sangue, ou tem o contato do sangue do feto, que é positivo. O corpo dela vai ver aquilo e vai dizer, isso não é meu, não é nosso, vamos combater. E combate. E produz anticorpos. Esses anticorpos que numa segunda gestação de um filho RH positivo, certo? Esses anticorpos irão atuar contra o RH positivo.
tá, que pode causar a destruição das hemácias do bebê em desenvolvimento. E aí pode gerar complicações. Pausa aqui. Te liga, essas complicações não acontecem se vocês tiverem um tratamento, um controle, um acompanhamento pré-natal de toda a gestação, faz todos os exames. Não tem por que se preocupar. Que fique claro aqui, fala, a pessoa estou assustado agora porque eu sou negativo, meu marido é positivo, estou apavorada. Calma, no duro, pessoal. Falando sério com você, não há o que se preocupar. Mas olha lá, então vamos lá, complicações. Primeiro, não tratou, estamos aqui em 1800, tá? Não tem nem exame, não tem nada disso, não tratou segunda gestação, e sim pode causar aborto. Ou a criança vai nascer com anemia, por que anemia? Porque a hemácia dessa criança vai ser combatida pelos anticorpos produzidos aqui, né? Ou ela vai, além, né, nascer com icterícia. Icterícia é o amarelão. Em outras palavras, a pele fica amarelada porque é um aumento da destruição das hemácias e liberação, por exemplo, da bilirrubina. Somado isso ao fato do fígado do recém-nascido ainda não estar em pleno desenvolvimento para metabolizar essa bilirrubina, o que vai acontecer? Ela fica amarela por causa do excesso de bilirrubina. Lembrando que existe o amarelão, que é fisiológico. A criança nasce, depois de alguns dias ali desenvolve o amarelão, porque é normal, porque há uma destruição fisiológica, ou seja, que não é prejudicial da hemoglobina fetal, que é diferente, depois isso se ajusta, normal, não é eritroblastose fetal. Claro que mesmo para um recém-nascido que não tem eritroblastose fetal, se há um aumento grande da bilirrubina, vai tomar o banho de luz e tal, normal, aquele basicão, tá, pessoal? Nesse caso aqui, é patológico porque é uma eritroblastose fetal e aumenta muito a bilirrubina. Se ela aumenta demais, pode causar problemas neurológicos, atraso neurológico ou surdez também. Muito bem. Só que imagina que a criança nasceu com eritroblastose fetal. A mãe não fez o acompanhamento médico, não fez o pré-natal, não fez nada, certo? Aí pode nascer. Aí o que vai acontecer? Tratamento. Ocorre que tem que ser feita uma troca gradual do sangue do recém-nascido, por quê? Imagina que o sangue do recém-nascido, veja, é positivo. E os anticorpos estão combatendo todo o sangue dele. Então injeta-se na criança, ou melhor, faz a transfusão na criança de um sangue que é negativo. Mas que seja, por exemplo, a criança é A positivo e a criança está recebendo o ataque para a hemácia dela mesma que é positivo. Então recebe o sangue negativo, que ela não vai estranhar. Lembra, se tu é positivo, tu pode receber do negativo, porque tu já tem ela, tu está recebendo um sangue que tem as hemácias que não tem essa proteína, então para ti está tranquilo. Então uma substituição gradativa para diminuir a anemia e essa destruição de hemácias, certo? Ou também, junto a isso, a fototerapia, que é o banho de luz que a gente tanto conhece aí nos nascimentos. Tudo isso para tentar minimizar os problemas. Tá? E aí que é o mais importante, a prevenção, moçada. Preste bem atenção, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças, sejam elas infecciosas ou não, como esse caso. Claro, porque que não é infecto contagioso, ninguém, vou pegar a eritroblastose do fulano ali, espirrou, não, isso não acontece, preste bem atenção. No entanto, a prevenção é importantíssima. Primeiro, a gestante não sabe o tipo sanguíneo, tem que saber. Tá? Então ela tem que fazer o teste de RH, saber a tipagem sanguínea é fundamental. Porque lembre, se a mãe for positiva, cara, já descarta qualquer risco de eritroblastose fetal. Então tem que conhecer. Muito bem. Outra é, caso a mulher seja negativa e o marido positivo, ou seja, há um risco da criança nascer também positiva, há um tratamento feito lá para o segundo trimestre de gravidez / continuação após o nascimento, há uma imunização com imunoglobulina anti-RH. Por quê? Ela vai impedir a formação de anticorpos. Uma vez que ela estando dentro do corpo da mãe, ela vai destruir o sangue RH positivo que entrou nela antes do sistema imunológico atuar. Ou seja, ela impede a ativação do sistema imunológico e, portanto, ela não produz células para memória desse RH, de anticorpos contra esse RH. Então é muito fácil isso, muito simples. É um tratamento que previne a eritroblastose fetal, mesmo a mãe sendo negativa. Interessantíssimo isso. Então tem tratamento, tem prevenção em todas as circunstâncias aqui. Agora, na prática, vamos entender na prática, quando é que corre o risco ou não. Primeiro, quando é que não tem risco nenhum? Tu fala, tô vendo esse vídeo, eu sei que é impossível meu filho desenvolver eritroblastose fetal, mesmo que seja a 20ª gravidez, eu quero engravidar muito. Muito bem. Se a mulher for RH positiva, independentemente do marido, né, não tem perigo nenhum. Mulher sendo positiva, não tem, porque ela não vai produzir anticorpos contra o sangue do feto. Muito bem.
Outra, se a mulher for RH negativo, tá, pô, tem risco. No entanto, o marido dela ou o homem no qual ela teve um filho também é RH negativo, não vai ter perigo nenhum, porque a criança obrigatoriamente também será RH negativo. Show de bola, aí tranquilo. Bom, nessas situações não há risco. Agora, se a mulher for negativa e o marido for positivo, o pai do filho, não necessariamente o marido, que combinemos isso, aí há a chance ou de 100% da criança nascer positiva e, portanto, numa segunda gestação, certo? Numa segunda gestação de uma criança RH positiva aí desenvolver eritroblastose fetal, ou 50% de chance. Aí vamos entender da seguinte forma, perceba. Se, aí vai lá para a genética do ensino médio, quando a gente estuda isso. Se a mulher é RH negativa, ela é com certeza Rzinho, Rzinho. No ensino médio a gente estuda azão, azinho, a mesma coisa, a letra pouco muda, aqui a gente põe R porque é o fator RH. Muito bem. Se ela é negativa, ela herdou da mãe e do pai o Rzinho. Isso é um fato. Muito bem. Isso não muda. A mulher tem que ser RH negativa. Se o homem, se o pai da criança for RH positivo, ele poderá ser Rzão, Rzão ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Por quê? Porque o RH positivo é dominante sobre o RH negativo. Logo, este aqui configura-se, ou seja, sobressai em heterozigoto. Recebeu da mãe ou do pai RH Rzão, recebeu da mãe ou do pai Rzinho, vai ser RH positivo. E aí você imagina as duas situações. Sendo a mãe negativa e o pai positivo, caso ele seja Rzão, Rzão, nessa hipótese, a chance de um cruzamento, olha só, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 100% de chance de nascer uma criança RH positiva. 100%, a criança será Rzão, Rzinho e ponto final. Ou se o pai for heterozigoto, assim, nessa hipótese é Rzão, Rzinho, e a mãe negativa é Rzinho, Rzinho, vai ser Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Ou seja, 50% de chance da criança nascer RH positivo e aí sim desenvolver eritroblastose fetal. É claro, pessoal, preste bem atenção, o acompanhamento médico, a profilaxia para isso, o acompanhamento pré-natal vai identificar qualquer risco desse, não precisa nem saber, vai fazer a profilaxia, vai fazer a prevenção, numa boa, tá? Numa boa. Hoje em dia tem prevenção para isso, não desenvolve eritroblastose fetal, não tem que ter alarme, é uma coisa rotineira. Fala, mas meu sangue não combina com aquele rapaz, meu sangue é negativo, aquele rapaz é positivo, não vou nunca mais casar com ele. Não, calma, conversa com o médico, veja que não é um bicho de 7 cabeças. Hoje estamos gravando esse vídeo já no final de 2023, né? Olha que interessante. Então não te assusta. O conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Agora, se você fala, professor, até me deu vontade de estudar um pouquinho a genética, a primeira lei de Mendel, entender o que é essas letrinhas, dominante e recessivo, acessa a nossa videoaula de genética, primeira lei de Mendel, tá? Ou até a segunda, por que não? Para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, estamos juntos, um grande abraço, não se esquece de deixar o like felpudo, comenta. Pessoal, aqui YouTube é engajamento, tem que ter engajamento, ou seja, copia, manda lá, olá professor, ô professor, falo daqui, falo de onde eu falo, quantos anos eu tenho, por que eu estou assistindo esse vídeo, gostei, não gostei, professor, achei esse vídeo horrível, põe lá horrível, por quê? Para a gente sempre tentar melhorar. E também, se você quiser estudar para Enem ou para vestibulares, nós temos uma plataforma completa de biologia especializada para isso, com material. Além das videoaulas, nós temos material, apostila, exercícios, comunidades para conversar. A gente troca ideia lá, tá? Tamo juntos, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.